Boa tarde, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta com mais um Hora 13, o primeiro desse ano, né? Desse ano de 2021, que já começou muito mal, né? O meu temor de que 2021 seja uma extensão, quem sabe até piorada, de 2020, por enquanto, não se esvai, né? A começar, como sempre, pela própria conduta, né, do insano, do psicopata que habita o Palácio do Planalto, né? Voltou a praticar as suas sandices, voltou a declarar as suas sandices, né, as suas impropriedades, as suas provocações, os seus deboches, né, enquanto o país já, se bobear hoje, já anuncia aí a marca oficial, né? Porque a marca real já ultrapassou. Mas se bobear hoje, entre hoje e amanhã, anuncia a marca oficial de 200 mil mortos pelo vírus. Enquanto isso, Bolsonaro segue debochando, né? Segue menoscabando a doença, né? Segue sabotando a vacinação, né? Mas esse e outros assuntos, mais à frente a gente vai bater um papo, né? Quero muito que vocês participem. Mas, enquanto isso, eu peço a vocês, até nós chegarmos lá, que você nos diga se o áudio está chegando bem, se vocês estão ouvindo bem, se o vídeo está chegando bem, né? Quero muito saber também de onde você está falando, de que cidade, né? Se for de outro país também, é muito comum aqui entre nós que pessoas estão passando temporada, né? Hoje em dia até forçada, ou já estão morando em outros países, que também digam, né, de onde estão falando. E peço também a você que dê o like, né? Se você estiver no YouTube, se inscreva no canal, né? Curta o vídeo. Da mesma forma, nas outras redes sociais, que compartilhe, curta, né? Chame os amigos. Vamos fortalecer, né? Qualificar a nossa rede, transformar, né? Não só a minha, mas a de todos e todas aqueles companheiros e companheiras do campo de esquerda, do campo progressista, do campo socialista, que tem uma presença forte de enfrentamento, né, com a extrema-direita por aqui também, né? Vamos transformar isso aqui também numa trincheira de lutas. Tá? E aí, Helena, como é que está aí? Bom, boa tarde, Adir, boa tarde a todos que já estão nos acompanhando e que ainda estão entrando. Boa tarde, Luiz Helena, Augusto, Rosamira, a Serlei, a Rosângela, lá de Castilho, em São Paulo, a Edileuda, a Maria Bernadette, a Clarice, te dando boa tarde, guerreiro. Boa tarde. A Iodete, lá da Bahia, Campo Formoso, o Augusto, Maria Tereza, que está sempre aqui conosco, boa tarde, Maria Tereza, Paula Santos, lá de Recife, o Ari, a Iracema, de Salvador, Sueli, que também está sempre aqui nos acompanhando, boa tarde, Sueli, lá de Ribeirão Preto, de São Paulo, a Aneli, a Maria Bernadette, que já disse que concorda com você, 2021 vai ser ainda mais complicado, ao que parece. A Valbusa, de Tarumirim, Minas Gerais. Magali, de Torres. A Naísa, a Luciana, do Rio Grande do Sul. Silvia Carvalho, a Milene, Simval, aqui do Rio de Janeiro. A Sônia de Itaúna, lá em Minas Gerais. O Joca, bom, muita gente. Lá de Brasília também, o Rubens. Rosa Leal, diz que quer te ver deputado novamente. Obrigado, Rosa.
Aide de São Paulo, Doca do Rio Grande do Norte. Temos aqui o Alexandre, também lá de Amsterdã. Temos muita gente, o Brasil está todo representado, inclusive brasileiros que estão em outros países. Bom, Adi, tem muita gente ainda entrando. Porto Alegre, vamos ir anunciando para dar tempo das pessoas entrarem e a gente começar aqui o nosso bate-papo. O Almeri também está sempre aqui conosco, lá de Salvador. A Ilma, lá de Minas Gerais, de Capelinha. E o povo já está falando aqui também nas apresentações, o que, inevitavelmente, a gente vai iniciar o nosso bate-papo aqui falando, né? De mais um infeliz pronunciamento da pessoa que está ocupando aí a cadeira da presidência, que nos brindou com a pérola, né, de que o país, dizendo que o país está quebrado e que por isso ele não tinha nada a fazer, né? Na sua opinião, Adi, o país realmente está quebrado ou ele, na verdade, ele está mal governado? Olha, obviamente, né, que o Brasil está pessimamente governado, né? Aliás, eu diria que o país está desgovernado. Nós temos à frente do governo um sujeito completamente despreparado, inepto, um bufão. Né? Esse sujeito, se ele tem algum projeto, né, o projeto é de destruição nacional. Né? E aí é destruição mesmo, inclusive do povo. Né? E se ele tem algum plano, né, já que plano de vacinação ele não tem, se ele tem algum plano, é plano de fuga, né? Ele e os demais milicianos que conformam o seu entorno governamental e familiar. Ontem, quando ele veio a público, né, proferir mais essa sandice, mais uma sandice, os especialistas, os economistas, até gente do próprio governo dele, né, todos se apressaram em dizer que o Brasil não está quebrado, né, embora Bolsonaro esteja fazendo força para que isso aconteça. E se ele não for detido a tempo, isso vai acabar acontecendo, com as consequências nefastas do que isso venha a significar. O Brasil, na verdade, está sendo muito mal governado por ele. Mas não foi só isso que ele disse, ele complementou o seu diagnóstico, né, entre aspas, da quebra do país, com a constatação de que ele não sabe o que fazer. Pessoal, se um parlamentarismo, se um primeiro-ministro aí diz um negócio desse, que não sabe o que fazer, ele deixa de ser primeiro-ministro ou primeira-ministra um minuto depois. Né? Porque só num país que está se degenerando, graças a Bolsonaro, um país que está se deteriorando, um país cujas instituições funcionam ritualisticamente, né, não atendendo ao interesse nacional, um sujeito que está na presidência fala um negócio desse e continua presidente. Só num país assim. Né? Mais um crime de responsabilidade que Bolsonaro comete. Né? Dizer que não sabe como governar. Ele disse isso ontem. E hoje, como sempre faz, e sempre de maneira debochada, sempre debochando de assunto sério, né? Ele vem e diz que não, tá bom, o país não está quebrado não, o país está a mil maravilhas. Né? Um debochado, né? Se comporta na base da molecagem, né? Na base da provocação, né? E o país segue célere, descendo ladeira abaixo, com seu povo sofrendo, né, com desemprego, sem saber se vai ser vacinado, se não vai ser vacinado. Né? E Bolsonaro, na verdade, sempre soltando essas pérolas insanas, né,
para desviar o foco daquilo que ele não quer que haja foco, né? Dos filhos, né? De rachadinha, de Queiroz, né? De cheque na conta da sua mulher, né? Até hoje um episódio não explicado, né? Que óbvio que só vai ser explicado quando ele começar a responder por crime de responsabilidade ou por crime comum, né? Já que ele pratica diariamente os dois, mais diversos, é o leque amplo, né, de crimes comuns e de responsabilidade que esse sujeito comete, faz questão de cometer todos os dias, né? Então, o que nós temos, né, é um país desgovernado, né? Vai para além de mal governado, é um país desgovernado, mas metodicamente, Bolsonaro, ele sabe o que faz, e ele sabe, né, o que não faz, ele sabe. Mas isso pode lhe custar caro, né? As pessoas, mesmo aquelas que também estão morrendo, né? Hoje ou ontem morreu mais um dos que rezavam na cartilha de Bolsonaro, né? Que era a gripezinha, que se cura com cloroquina, com não sei mais o que, com não sei mais o que, morreu. Mais um. Então, as pessoas, mesmo aquelas que ainda insistem em aplaudir Bolsonaro, num dado momento, vão chegar à conclusão assim: eu não quero morrer, porque o vírus mata. Bolsonaro disse ontem, no contexto dessa sua sandice, de Brasil quebrado, de que ele não sabe o que fazer, ele não pode cumprir com as suas promessas de campanha, né, porque a imprensa potencializou o vírus e que por isso ele não pôde alterar a tabela do imposto de renda. Ora, foi a imprensa que inventou 200 mil mortos, foi a imprensa que inventou esses milhões de contaminados, isso é invenção da imprensa. Quem está sendo enterrado não é verdade que sejam seres humanos, são seres de outros planetas que ele importou para enterrar. Então, se ele não aplica a tabela do imposto de renda, porque de fato, né, a tabela progressiva que desoneraria a classe média, os mais pobres, com os quais ele não tem o menor compromisso, ele é um cínico, na verdade, mas hoje, de fato, seria impensável, né, mudar a tabela do imposto de renda a princípio, né, por conta aí da pandemia. Então, por que ele não vem a público e fala a verdade? Mas não. Ele insiste em minimizar os efeitos altamente letais desse vírus, dessa pandemia, que está dizimando o povo pobre brasileiro. Os ricos, de uma certa maneira, quando não estão se aglomerando em festas clandestinas, né, os ricos têm como se proteger. Nós temos que entender isso, não adianta jogar a culpa só nas festas, né? Como é que os pobres vão fazer? Já que Bolsonaro não cuida deles, já que Bolsonaro não implantou nenhuma medida de proteção ao emprego, de proteção à microempresa, à pequena empresa, à média empresa, né? Esses têm que optar entre o quê? Morrer de fome e morrer de vírus? É essa a escolha que Bolsonaro está deixando para a grande maioria da população dos mais pobres. Afora os quase 15 milhões de desempregados, por conta de uma política econômica atroz, né, desastrada, que vem desde o golpe de 2016 e que Bolsonaro aprofunda, né, com a sua incompetência, com a sua inépcia, né, e com a sua vocação de genocida. Então, respondendo a sua pergunta, Helena, não, o Brasil não está quebrado, pelo menos ainda, mas está pessimamente governado. Sem sombra de dúvida, eu pensei que ninguém pudesse ultrapassar Michel Temer, mas Bolsonaro já ultrapassou e em muito. É o pior governo, seguramente, da história do Brasil. É o maior flagelo da história do Brasil. Então, nós temos aqui no Brasil duas pragas das quais nós temos que nos livrar. Uma vai ser com a vacinação que Bolsonaro insiste em não fazer, e a outra vai ser com o impeachment de Bolsonaro.
Ontem eu publiquei uma mensagem, depois dessa frase do Bolsonaro, né? Eu não sei o que fazer, o país está quebrado, que Bolsonaro tem que renunciar, depois disso tinha que renunciar ou ser renunciado. Renunciar ele não vai, então nós temos que renunciar Bolsonaro antes de 2022. E é para já, para agora. Ou é isso, ou o Brasil está perdido. Como é que está aí, Helena? Bom, Adi, muitos se manifestaram aqui dizendo que realmente é urgente a retirada do presidente, né, do cargo que ele ocupa. A Cris, ela até nos fala que ele nem se dá o trabalho de fingir que governa, que pensa no povo. É tudo muito às claras, essa incompetência, não é? E o Felipe, ele nos lembra que o bom era que a reforma da Previdência iria salvar o país, né? E, no entanto, mesmo depois dela aprovada e outras tantas reformas, inclusive a trabalhista, ele ainda afirma que o Brasil está quebrado. Verdade. Mas, dando continuidade, Vadir, ainda falando das pérolas de Bolsonaro, nós tivemos a notícia também de que ele suspendeu a compra das seringas, alegando que o preço estava alto. Enquanto vários países, em muitas partes do mundo, a vacina já está sendo aplicada, né, à população, a gente ainda está engatinhando, né? Não chegamos nem à vacina em si, mas até os insumos necessários. Onde você acha que a gente vai parar aí diante dessa nova Não tenho a menor ideia. do presidente? Bolsonaro, ele tem, não sei se eu poderia chamar isso de qualidade, né? Eu acho que Bolsonaro é o famoso homem sem qualidade. Não consigo vislumbrar qualquer qualidade nele. Então eu vou substituir aquilo que eu, se fosse outra pessoa, eu chamaria de qualidade, para dizer que é uma característica dele. Ele é até um sujeito franco, né? Ele, quando diz não sei o que fazer, ele está falando a verdade. Não sabe mesmo, é um completo idiota, é um completo despreparado, desqualificado. Não sabe mesmo. Um país da complexidade do Brasil. Agora, é claro, né, essa medida, por exemplo, que ele anunciou hoje, suspendeu as importações de seringas. Vejam só o alcance disso, porque o preço está muito alto. É claro que Bolsonaro ele é um sabotador dos esforços de vacinação. Bolsonaro é um amigo do vírus. Nós temos que entender que essa pandemia veio em uma certa medida, pode mais à frente enterrar o seu governo, repito. Né? Ele pode ir para trás das grades por causa desse seu comportamento comissivo ou omissivo, né? Mas genocida em relação à pandemia. Mas enquanto isso não se vislumbra no horizonte, a pandemia acabou sendo a salvação de Bolsonaro, do governo dele, porque ele pode jogar tudo, né? Ao mesmo tempo que ele diz que é uma gripezinha, mas como a imprensa potencializa, né? Eu repito, não sei como é que a imprensa consegue fazer isso, mas como a imprensa potencializa, né, os efeitos nefastos do vírus, ele vai, olha, a culpa não é minha, a culpa é disso aí, disso que aí, é assim como ele fala, né? A culpa é disso daí. Ora, porque se ele fosse um bom governante, se ele estivesse falando sério, né, se ele de fato entendesse a gravidade da situação, tá bom.
no sistema capitalista, obviamente, num momento como esse, a oferta, né, a procura acaba sendo maior do que a oferta. É óbvio que, em relação à lei da oferta e da procura, os preços sobem. Mas o que é que um governante que sabe como governar e que tem apreço pelo seu povo e é responsável por proteger seu povo, né, se sente responsável, porque responsável ele é. A Constituição manda que ele faça isso, proteger o seu povo. Ora, o governador Flávio Dino hoje lembrou muito bem, né? Faça uma requisição administrativa. Está previsto na Constituição. O administrador, o governante, o bom governante, numa situação de guerra ou numa situação de emergência pública, que é o caso, né, que é o caso, ele pode, onde tem seringa aqui no Brasil, em que laboratório, em que fábrica, onde, né? Ah, não, mas é privado, pouco importa. Ele pode requisitar para posterior ressarcimento. Porque nós estamos vivendo um cenário, né, de emergência pública. Ele está autorizado a Constituição a fazer isso. É incondicional. Ele não precisa pedir autorização a ninguém, ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal, né? Está reconhecido já desde o ano passado, desde o início do ano passado, que nós estamos numa situação de emergência pública. Isso é consenso, isso está legalizado. Se estamos nessa situação e se uma das tarefas fundamentais, talvez a tarefa fundamental hoje, seja a vacinação, e o que pode estar impedindo a vacinação é a carência de seringas, não é suspendendo a importação, porque o preço está alto. Requisita. Onde estiver armazenado seringa, o governo requisita. Mas óbvio que ele não vai fazer isso, né? Ele vem a público dizer, não, o preço está muito alto, né? Vamos esperar o preço baixar. Não vai baixar, pessoal. Não vai baixar. Nós estamos numa segunda onda mundial da pandemia. Os países, e vocês vejam a dificuldade dos países, os países estão, embora já tenham, os países da Europa, países da América Latina, quase que todo mundo, menos o Brasil, já estão tentando iniciar a vacinação, já começaram, mas estão esbarrando em obstáculos. E são obstáculos que o Brasil não teria, porque o Brasil é um modelo em campanhas de imunização. O Brasil tem know-how, o Brasil tem expertise, o Brasil sabe como fazer. E até esse potencial Bolsonaro está destruindo, né? Não está deixando esse potencial, né, da capacidade do Brasil em promover, em organizar campanhas de vacinação com êxito. Isso acontece desde a década de 70. Né? Ele não deixa que o Brasil, que o país, né, exerça esse potencial, né, na defesa do seu povo. O Brasil já poderia estar lá na frente em campanha de vacinação, mas ele não quer que isso aconteça. Ele tem uma atração pela morte, ele tem uma atração em causar sofrimento coletivo, né, que o aproxima de um genocídio. Eu acho que um dos possíveis destinos de Bolsonaro, e é claro que isso é uma especulação, mas é não só sofrer impeachment, não, é sentar no banco dos réus Tribunal Internacional, Tribunal Penal Internacional. Bolsonaro, ele está praticando genocídio aqui no Brasil. Então, ao se omitir em adotar medidas mais eficazes, como essa da requisição administrativa, se o papo é real, não está dando para comprar porque está caro, então eu vou requisitar. Requisito o que tem aqui no território nacional. Está autorizado para isso. A Constituição autoriza, repito, sem ter que pedir autorização a ninguém. Mas não vai fazer, né? Não vai porque a pandemia é aliada dele. Ele é um amigo do vírus, é um aliado do vírus.
Então, é isso, pessoal. Alguém aqui ainda agora botou, estou cansada de nota de repúdio, eu também estou. Nós temos que impedir Bolsonaro. Bolsonaro não pode, nós não podemos esperar 2022. Já há mais do que elementos, mais do que suficientes, né, dentro da lei, dentro da Constituição, para dar um pontapé na traseira de Bolsonaro e colocá-lo longe do Palácio do Planalto. Mas, infelizmente, por enquanto, isso não está acontecendo. E o povo brasileiro tem que entender. A noção de esperança não pode ser a noção de esperar. Esperança se constrói. Esperança tem que ter um fator mobilizatório. Se nós não nos mobilizarmos, né, para tirarmos, abreviar esse governo nefasto de Bolsonaro, ele acaba com o país e acaba com o nosso povo. Como é que está aí, Helena? Bom, Adi, a Mir, ela acredita que nesse cenário todo, o Brasil vai levar uns 2 anos para essa imunização eficiente. Isso nos traz um certo desânimo, né? E, de uma forma geral, as pessoas se pronunciando com muito receio que, apesar de todo esse panorama, ele continua ali muito seguro, né? Porque ele é uma figura muito útil aos neoliberais. Mas o receio da reeleição, dessa continuidade dele, pelo menos até 2022. E o Stefânio pergunta: você realmente acredita que há uma possibilidade dele sair da presidência, de ir para a cadeia antes do final desse mandato? Pessoal, a política, sobretudo em cenários turbulentos como esse do Brasil, né, ela pode ser equiparada aos ventos. Você está algum tempo em calmaria, né, sem grandes movimentações da atmosfera, de repente vem uma tempestade, de repente vem um vendaval, que a meteorologia só detecta minutos antes de acontecer. Na política isso às vezes acontece, né? Eu repito, Bolsonaro hoje, se a gente cobra, né, que se coloque para votar o pedido de impeachment, mas os pedidos, né, mais de 50, mas será que hoje nós conseguiríamos empichar Bolsonaro? Talvez não, né? Mas isso muda assim da noite para o dia. Há um fator que é decisivo que não está acontecendo, que é a mobilização popular. E não adianta dizer que é só por causa da pandemia, não. É claro que a pandemia dificulta a beça, né? Mas não é só por conta da pandemia. Nós não vemos isso, até panelaço, que não precisa sair de casa para fazer. Eu não vi, pelo menos anunciou-se aí na virada do ano, panelaço. Pelo menos onde eu moro, eu não ouvi barulho de panela. Nem vi aí no noticiário que isso tenha se estendido pelo território nacional, né, nas cidades, enfim. Né? Então, até isso. Agora, é o que eu disse ainda agora, o que eu disse ainda há pouco. Pessoas, mesmo aquelas que ainda insistem em aplaudir Bolsonaro, mas elas fingem, não é que não querem ver a realidade, mas elas veem. Elas veem enterros, elas veem o noticiário, né? Elas sabem que isso não é invenção, por mais terraplanistas que digam que são. E vão começar, bom, porra, eu vou morrer desse negócio, esse cara não quer vacinar, eu quero tomar minha vacina. Porque já tem gente com alguma notoriedade, gente que até ontem, né, falava em cloroquina, que está morrendo. Então é possível, sim, né? É possível. Agora, transformar a possibilidade em algo real, para isso a gente tem que se mexer, para isso a gente tem que se mobilizar. E aí, Ivan?
Antes da gente passar para o nosso próximo ponto, eu vou fazer aqui um parêntese. O Luiz Henrique, ele te dá uma boa tarde, falou que te ouviu ontem à noite no 247, em que você disse Deltan e Moro na cadeia. Tenho confiança nas tuas palavras. É óbvio que isso é não sei se é exatamente um projeto, mas é algo que deve ser, que deve ser analisado, porque eu não tenho a menor dúvida de que Moro e Dallagnol, desde a Vaza Jato, aliás, eu já tinha essa certeza antes mesmo da Vaza Jato, quem se lembra de como eu me pronunciava no exercício do meu mandato de parlamentar, né, deve ter registrado, né? Por diversas vezes eu disse que eles estavam agindo fora da lei e estavam cometendo crime. Mas a Jato veio e provou isso. Provou de uma forma irrespondível. Talvez não tão irrespondível assim. Por quê? Porque a prova é ilícita. Né? Por que é ilícita? Porque ela foi obtida por meios ilegais. Né? Assim considera os tribunais, nós consideram. Os hackers, ao invadirem lá os celulares, né, teriam praticado uma ilicitude, o que contamina a prova. Agora, essa prova, ela tem, né, ela pode. Pessoal, esse barulho que vocês estão ouvindo aqui é aqui do meu condomínio, está uma obra aqui, enfim, não há como eu evitar isso. Mas essa prova, ela possibilita que o presidente Lula tenha as suas condenações anuladas. Ela beneficia o réu, no caso, o presidente Lula, o acusado, condenado. Mas, diante da sua ilicitude, não seria possível condenar alguém com base nela. Só que, duas coisas. Uma, já há um laudo do Instituto Criminalístico da Polícia Federal atestando, laudo pericial, atestando a veracidade, a integridade dos diálogos, ou seja, os diálogos aconteceram. Não houve manipulação, não houve, como Moro e Dallagnol, né, diziam, né, não houve adulteração. Então, os diálogos são íntegros, foram capturados como estavam, como eles foram produzidos, né, nos diálogos. Então, esse material agora vai para a defesa do presidente Lula. E mais, se o hacker agiu em legítima defesa, como ele diz que agiu, legítima defesa do presidente Lula, ou seja, ele não cobrou dinheiro para entregar essas conversas lá para o Glenn Greenwald, do Intercept, se foi de fato em legítima defesa, e foi, isso é uma excludente de ilicitude. O que eu estou querendo dizer com isso? A prova que antes era ilícita, ela passa a ser lícita, para esse efeito também, para pelo menos colocar Moro, Dallagnol e a turminha de Curitiba no banco dos réus. É isso que eu disse ontem no 247, venho dizendo e repito aqui para vocês. Então, eu não fico satisfeito só com o presidente Lula tendo recuperado seus direitos políticos. Eu quero ver essa turma sentada no banco dos réus, pelos crimes que cometeram. Crimes, não é só contra o presidente Lula, não. Crime contra o Brasil. Crimes de lesa pátria. Crimes contra a democracia. Então, essa turma tem que responder por aquilo que fez. Como é que está ele? Essas mensagens da Lava Jato, que o ministro Lewandowski já tinha autorizado ser entregue à defesa do Lula, ainda não foi entregue, por quê? Bom, primeiro que não é só essas que a Vaza Jato divulgou. Tudo indica que há diálogos que não foram entregues ao Glenn. Só vem mais coisa por aí. Vem mais crime por aí. Não foi porque um juiz, né? E aí é outro aspecto também do que eu tenho dito. A Lava Jato, ela pode estar respirando por aparelhos. Tomara que morra.
mas o lavajatismo não. Então, esses juizinhos, juizecos, etc., eles se sentem até hoje empoderados, porque o Supremo Tribunal Federal ainda não aplicou uma punição nesse pessoal. A hora que um deles perdeu o cargo pelo comportamento abusivo, né, responderem a um processo, eles ficam pianinhos. Então, um juiz que estava de plantão resolveu ouvir primeiro o Ministério Público, né, ou seja, descumpriu a ordem. Houve a reiteração por parte do ministro Lewandowski, mais dura. Aí o outro juiz de plantão já, obviamente, já está cumprindo a decisão, já mandou a Polícia Federal entregar. A Polícia Federal tem que marcar dia e hora para a entrega desse material. Já disse que até o final de semana a defesa do presidente Lula terá todo esse acervo em suas mãos. E aí? Bom, Adi, nosso próximo ponto de pauta aqui, na verdade, está sendo pedido e repetido muitas vezes por quem está nos acompanhando, que diz respeito sobre a eleição da mesa lá na Câmara, né? Foram muitas mensagens perguntando sobre isso, achando que, na verdade, nesse panorama todo, esse processo da eleição lá é crucial, né? E uma das questões que muitos levantam em relação a esse apoio que foi tirado pelo Bloco de Esquerda, lá na Câmara, de apoio ao Baleia Rossi, se realmente estaria acordado pautar os pedidos de impeachment em relação aí a essa figura aí do presidente. Olha, pessoal, até pelo fato de não estar exercendo mandato parlamentar, eu não acompanho de perto, não tenho acompanhado de perto essas negociações. Eu não converso muito com o Pimenta, né, que na medida do possível, né, na medida do que ele pode, ele me informa, né, de algumas questões, enfim. Mas qual é o que... Primeiro, a esquerda brasileira, ela precisa se livrar já há algum tempo, que é o vírus do cretinismo parlamentar, que é reduzir a luta política, a luta institucional, a luta parlamentar. Então, esse é o primeiro ponto. Essa eleição da presidência da Câmara, ela não vai definir os rumos do país. Agora, ela é importante, a luta parlamentar é importante, a luta institucional é importante, seja trabalhada pela esquerda, mas não pode se resumir a isso. Não é isso que decide os destinos, né, do país e o resultado da luta de classe. Dito isto, eu quero logo deixar aqui, eu não vou ficar aqui me escondendo, não. Eu acho que foi correta a decisão da formação desse bloco com essa turma chamada de centro-direita, de direita liberal, seja golpista, etc. Né? Algum de nós desconhece o fato de que apoiaram o golpe de 2016? Não, ninguém desconhece isso. Todo mundo sabe disso. Nós e as pedras sabemos disso. Então, qual é a vantagem que pode advir de uma negociação como essa, de um apoio como esse? A gente tem ilusão aqui com Baleia Rossi, com Rodrigo Maia, etc. Não temos ilusão nenhuma. Esse apoio, ele envolve 2022? Não, de jeito nenhum, não envolve 2022. Isso é um acordo pontual para a eleição da presidência da mesa. E eu tenho a certeza absoluta, né, de que as conversas, as tratativas não se limitarem, não vêm se limitando à negociação de cargo na mesa, ou de isso no âmbito da atuação parlamentar da esquerda também seja importante. A esquerda, o PT,
ter presidência de comissões importantes. Pessoal, eu estou dizendo a vocês que eu estive lá por 4 anos. Como isso muitas vezes nos faz falta no combate com a direita e com a extrema-direita lá. O PT é a maior bancada e tem todo o direito, por exemplo, de ter a presidência de comissões importantes. Por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante das comissões da Câmara. Não sei se o acordo envolveu isso, ou está envolvendo isso, enfim. Mas há diversas outras questões, além de desengavetar pedidos de impeachment. Né? Não estou dizendo que o futuro presidente deva apoiar, mas desengavetar, colocar para ser votado. Né? Há diversas outras questões que dizem respeito ao movimento sindical, que dizem respeito a privatizações, né? Eu acho, e outras, né, fortalecimento do SUS, que possivelmente podem entrar ou possam ter entrado nessa negociação. Repito, não conheço detalhes, não conheço o conteúdo, mas marcar posição, às vezes, é a atitude correta. Agora, com a possibilidade de o outro lado, ou seja, o lado Bolsonaro, conseguir emplacar o presidente da Câmara, eu não acho que marcar posição agora fosse a melhor atitude. Isso nos daria muita alegria aqui entre nós, eu ficar dizendo aqui, olha, teremos uma candidatura própria, né? Legal, para as nossas consciências é bacana a beça. Agora, do ponto de vista de nós tentarmos influir minimamente para que Bolsonaro também não abocanhe, né, a pauta da Câmara dos Deputados, né, sinceramente, acho que marcar posição, embora respeite, tem uma série de companheiros, amigos meus, né, que defendem esse ponto de vista, e são posições respeitáveis, são posições, né, no debate é difícil você se confrontar com elas, né, mas eu discordo respeitosamente desses companheiros. O PSOL não assinou ficou 5-5, pessoal, na bancada do PSOL. Até o PSOL está dividido em relação a isso. Tá? A questão foi levada à instância maior do PSOL, o diretório nacional deles, e se decidiu que o PSOL não assinasse. Mas a bancada ficou dividida certinho, 5-5. Né? Então, é uma questão que traz mesmo debate, que deve ser travado no alto nível. Né? Ninguém está traindo ninguém aqui. Né? Os deputados do PT e deputadas que votaram a favor não estão cometendo nenhum ato de traição. E, enfim, como se espera que os companheiros e companheiras da bancada foram derrotados, né? Óbvio que já que se começou a especular, né? Vão votar no Arthur Lira, obviamente não farão isso, vão respeitar a decisão da maioria. Então, o meu posicionamento é esse. Eu acho que foi a atitude correta a ser tomada. Ninguém aqui vai deixar de ser oposição, ninguém aqui vai deixar o que tem que fazer lá na Câmara dos Deputados. Nossa bancada é uma bancada aguerrida e que vai continuar sendo uma bancada aguerrida. Uma bancada que representa os melhores interesses do PT. Agora, a ressalva que eu faço é uma ressalva que eu já faço há muito tempo. Né? Infelizmente, nós temos limitado a nossa luta muito, né, limitada à atividade parlamentar, à luta institucional. Nós temos que voltar a ter horizontes estratégicos, projetos revolucionários. Nós precisamos desarquivar a palavra socialismo, né, os horizontes socialistas que devem nortear a esquerda. Nós temos que perder esse medo. Né, é por isso que eu mudei a minha marca lá. Vocês podem ver aí no Facebook, aqui, no Instagram, no Twitter, né? Defesa da democracia e do socialismo. Né? Nós não podemos ter medo nem vergonha dessa defesa. Que é isso que nos faz ser de esquerda, né? E não a esquerda consentida, e não a esquerda que acaba legitimando o projeto de dominação capitalista. Em relação ao parlamento, em relação à seleção da Câmara, isso é uma questão pontual, né? E, enfim, nesse momento, eu acho que foi correta a atitude da maioria da bancada do PT. Como é que está aí, Léo?
fosse te dar um retorno em relação a essa questão, realmente nós estamos aqui quase que no fla-flu. As pessoas bem divididas, muitas achando um grande equívoco esse apoio. A Kátia chega a dizer que o PT está caindo em uma ratoeira com essa decisão, e outros considerando, assim como foi colocado por você, que seria o jeito de evitar um mal maior, né? Só para mostrar Agora, então. não, sim, essa questão, você viu o resultado lá na bancada. O resultado expressa exatamente a divisão que nós estamos tendo aqui em qualquer fórum como esse. As pessoas vão estar divididas, mas eu respeito totalmente quem discorda de mim, né? Discordo que a gente tenha caído no ratoeiro, não acho que seja esse o caso, mas, enfim. Mas eu fico aqui, que, por exemplo, eu defendo, né? Posso assegurar a vocês que esse bloco vai defender que essa questão da vacinação seja tirada das mãos do governo federal, do Ministério da Saúde. Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, governadores, né? Criem um plano de vacinação e vacinem. Vacinem. Organizem a vacinação. Um presidente, né, da Câmara controlado por Bolsonaro, essa perspectiva, por exemplo, já perde completamente a possibilidade. E eu poderia enumerar aqui uma série de outros exemplos. Ora, repito, eu não participo dessas negociações, né? Fico aqui longe. Meu interlocutor normalmente é o Paulo Pimenta, que me informa no que é possível, mas eu estou convencido de que não foi um erro político, não. Foi uma medida acertada e respeitando, né, todas e todos que têm o pensamento contrário. Só não concordo com alguns e algumas, né, mais exasperados, né, que dizem que são atos de traição, que o cara está traindo, o PT está traindo. Isso, na verdade, não se trata de nenhum ato de traição. Trata-se de um posicionamento diante de uma questão pontual, né, que vai se nela mesma, vai se encerrar na mesa da Câmara e com cumprimento, obviamente, dos acordos que foram construídos para que isso pudesse acontecer, caso venha a acontecer, né? Caso esse bloco, de fato, seja vitorioso. Nós sabemos que em eleições no parlamento, né, com voto secreto, tudo pode acontecer. E aí, Helena? Bom, Adia, nós terminamos aqui, né, por hoje, os assuntos que a gente tinha para tratar desse bate-papo, só terminando, reforçando essa questão, essa preocupação grande das pessoas em relação à vacinação, né, e essa esperança aí de que se crie um caminho alternativo que não passe justamente pela presidência e pelo Ministério da Saúde, visto que, dessa forma, a esperança que se resolva fica bem remota, né? Então, seria uma medida de salvação pública. Uma medida de salvação pública, já que o governo não quer, já que Bolsonaro não admite a doença, já que Bolsonaro sabota a vacinação, então as instituições não gostam de dizer que estão funcionando, que então as instituições tomem isso para si, né, e façam elas o plano de vacinação e organize a vacinação. O SUS é mais do que capacitado para fazer isso. O Brasil é mais do que capacitado. O Brasil tem expertise em campanha de imunização. Talvez seja o país com a maior capacidade, né, de organizar campanha de vacinação no mundo. Né? Um país que tem sido modelo nesse sentido e que Bolsonaro, né, tenta desestruturar. Essa é a minha opinião. bom, acho que é isso. Já falamos demais, né? Já falamos demais.
Estou vendo aqui o que as pessoas ainda estão colocando, mas elas estão se posicionando em relação a essas questões mesmo. E mesmo essa questão hoje a gente pode dizer que as preocupações maiores em relação a essa questão da vacinação e a questão da eleição da Câmara, que, de certa forma, está tudo bastante interligado, né? Vamos torcer aí para uma próxima semana mais positiva. Um beijo a todos e até a próxima semana, pessoal. Isso aí, pessoal. Um abração, né? Gostei muito. É bom quando o debate é assim, né? É bom quando a divergência ela é apresentada no alto nível, né? Como foi apresentado aqui, né? Em relação a esse assunto pontual. Então, é por isso que eu tenho muito prazer, né? Quando eu estou aqui com vocês, conversando, dialogando, né? Porque aqui nós deixamos contaminar, né, por esse cenário de intolerância, de mediocridade, né, de superficialidade, de ódio. Aqui o debate é sempre de alto nível, ainda quando discordemos uns dos outros. Tá? Mas todo mundo aqui sabe que o debate é honesto, é isento, é sincero, né? Enfim. Nós, em relação à luta maior, né, nós estamos juntos, né? E de forma indissolúvel, né, inseparável. Então, como sempre, é um prazer poder compartilhar esse momento tão curto, né, mas sempre prazeroso estar aqui com vocês, tá? Então, na quarta-feira que vem, a gente volta com mais um Hora 13, né, e no domingo eu estou de volta também lá no nosso programa tradicional das 18h30. Tá, pessoal? Forte abraço aí, boa semana para vocês.